Oi, galerinha, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Saudade de vocês, né? Faz tempo que a gente não se vê. E hoje eu vim falar mais um pedacinho da palavra de Deus com vocês. E se vocês estão com a Bíblia aí perto de vocês, pega lá ela, vou dar um tempinho para você. Pede ajuda para a mamãe, para o papai, para quem estiver perto de vocês. E abram lá no livro de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. E esse capítulo 1, ele começa dizendo sobre a genealogia de Jesus. Aline, o que é genealogia? Genealogia é falando quem são os descendentes de Jesus. E a partir do versículo 18, começa dizendo sobre o nascimento de Jesus. E olha que legal, ele começa falando uma coisa muito interessante. Sabe, que eu fiquei pensando muito essa semana. Pensa, uma mulher tá sozinha, de repente aparece um anjo para ela. Anjo? Sim, um anjo. E esse anjo começa a conversar com ela. Gente, pensa no susto que essa mulher levou. Ela deve ter levado um susto muito grande. Será que ela estava acostumada a ver anjos? Você já viu algum anjo? Eu ainda não vi. Deve ser bem interessante, mas eu não vi. E aí esse anjo começa a conversar com ela e diz para ela: olha, Maria, você vai engravidar. E ela já tenta desconversar muito rápido com o anjo, dizendo: mas eu não sou casada. Mas o anjo diz para ela que ela ia engravidar e que o filho seria filho de Deus. Nossa, pensou? Uma mulher que não era casada, que ia engravidar e que o filho ia ser de Deus? Se fosse nos dias de hoje, a gente ia duvidar, não ia? E sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente duvida de um monte de coisa que Deus pode fazer na nossa vida. Como às vezes, alguém pergunta para você assim: você tem algum pedido de oração? Quer que eu ore por você? E você responde: não. Todo mundo tem que ter um pedido de oração, seja pela sua vida, seja pela sua família, seja pelas coisas que a gente está passando. A gente tem que colocar na nossa cabecinha que nós temos que orar. Voltando à história de Maria, ela ouviu tudo aquilo, foi obediente, mas ela tinha um noivo, José. José não aceitou de começo tudo isso. Depois que o anjo apareceu para ele, que José aceitou o que ia acontecer. Mas sabem, eles tiveram que ir para outro lugar, para outra região, e Maria já estava grávida, com uma barriga muito grande para esse bebê nascer. Sabe o que aconteceu? O neném começou a dar sinal de que ia nascer. Só que eles não tinham uma casa, não tinham um lugar para ficar. Sabe aonde esse neném nasceu? Numa estrebaria. Sabe o que é isso? É o lugar onde os animais dormem. E aquele cantinho foi organizado para o nascimento dessa pessoa tão poderosa, que é Jesus. E Jesus, ele nasceu nesse lugar humilde, mas que foi organizado pelos pais ali para ele. O dono desse lugar também deve ter ajudado com alguma roupa, com limpeza. Ele deve ter ajudado de alguma forma. E sabe o que eu fico pensando? Nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde tem um monte de problema acontecendo. Sabe o que acontece? A gente às vezes esquece de ajudar as pessoas que estão na nossa volta. Pensa esse homem, ele podia ter arrumado milhões de desculpas, mesmo colocando eles na estrebaria, porque ele podia ter colocado numa pousada, em algum lugar, não podia? Mas não, ele colocou José e Maria em uma estrebaria, que é onde os animais vivem. Lembra que eu contei para vocês? Pensem, ele decidiu ajudar esse casal. Ele pode ter ajudado de muitas formas. E aí eu pergunto para você: você já pensou em ajudar alguém? Eu fico pensando num monte de pessoas que podem estar hoje em dia precisando das coisas. E às vezes, porque você é pequeno, você acha que você não pode ajudar essas pessoas. Sabia que você pode? Você pode orar pedindo para que Deus envie uma pessoa para poder ir lá ajudar essa pessoa. Ou até mesmo quando você vai organizar suas coisas, você separe roupas, sapatos, brinquedos para ser doados. Muitas vezes a gente fala assim, agora com essa nova moda de tudo vender, tudo no Facebook, você pensa: vou pedir para minha mãe colocar para venda. Mas a gente esquece que existe um monte de pessoas que não têm condições de comprar as coisas. E eu posso abençoar essas pessoas. Então pense nisso, você também pode ajudar alguém. Mas sabe, Jesus cresceu, ele ficou um menino, depois um adolescente, ele ajudava as pessoas, ele fazia milagre. Jesus não foi diferente de mim, não foi diferente de você. Eu tenho certeza que Jesus também teve vontade de comer as coisas. Jesus também sentiu fome, mas sabe,
A gente tem que colocar na nossa cabeça que com todos os problemas que Jesus pode ter passado, ele em nenhum momento pecou. Sabe por quê? Porque o pecado separa a gente de Deus. Você sabe o que é pecado? Pensa aí, pede ajuda pra mamãe, ela tá aí perto de você? E o papai tá aí perto de você? Tem algum irmão perto de você? Pergunta pra eles se eles sabem o que é pecado. Já falaram? Isso mesmo, pecado é tudo aquilo que separa a gente de Deus. Desobedecer, falar palavrão, mentir, tudo isso é pecado. E cada vez que você faz isso, você está entristecendo Jesus. Lembra que eu comecei dizendo para vocês que Jesus, ele é o Filho de Deus? Sabe por que ele é o Filho de Deus? Porque ele não pecou. E sabe o que tem mais? Jesus decidiu fazer uma coisa muito especial. Você sabia que por causa do nosso pecado, nós tínhamos que pagar pelo nosso pecado? Mas sabe o que aconteceu? Jesus, ele foi escolhido por Deus como seu único filho sem pecado para ir morrer lá na cruz no meu e no seu lugar. Do lado de Jesus, 2 pessoas também foram mortas. Foram crucificadas. Essas pessoas, uma delas pediu para ir morar com Jesus lá no paraíso quando Jesus ressuscitasse, quando Jesus fosse para o céu. O outro não quis nem saber. E sabe, pode ser que do seu lado ou com seus amigos que você converse, tem alguém que sempre ouve falar de Jesus. Você falar de Jesus, né? E pode ser que tenha aquele que nem liga quando você fala do amor de Jesus. Mas não fica triste. Sabe por quê? Deus pode estar te usando para falar do amor dele para muitas pessoas. E quando tudo isso passar, eu tenho certeza que Deus vai te usar na escola, na casa dos seus parentes, aonde você for, Deus vai te usar para falar do amor dele. E se a pessoa quiser aceitar, vai ser ela e Deus. Sabe por quê? A gente precisa reconhecer que a gente tem pecado. Se eu reconhecer que eu tenho pecado, eu posso pedir perdão para Deus e ir morar lá no céu, que é um lugar muito especial. É um lugar muito bom. Mas Jesus, ele não ficou morto. Sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele foi morar lá no céu junto com Deus. Mas quando ele ressuscitou, ele apareceu para algumas pessoas naquela época. E hoje, ele está lá no céu, olhando por mim e por você. A Bíblia nos diz que Deus, quando ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Porque a gente tinha muito pecado. Sabe por que eu falo tinha? Porque a gente tem que pedir perdão para Deus quando a gente faz as coisas de errado. E se você pedir perdão para Deus, ele vai limpar o seu coração de todo o pecado. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho. Sabe quem é o único filho dele? Jesus. Para que todo aquele que nele crê, ou seja, eu e você, tenhamos a vida eterna. Jesus, ele quer limpar o nosso coração. Mas às vezes a gente fica pensando no que a gente está vivendo. Você pode estar com alguma dificuldade, com algum problema, querendo alguma coisa. E aí você fica pensando assim: nossa, Deus, tudo isso acontecendo comigo, eu fico tão triste. Ai, Deus, eu não vou pedir perdão do meu pecado. Sabe por quê? Porque você não me ajuda. E você pode pensar assim. Mas sabe, o amor de Deus é tão grande que mesmo em meio a muitas dificuldades, ele ainda está cuidando da gente. Sabe, tá existindo essa pandemia muito grande desse coronavírus, mas a Bíblia nos fala que Deus sempre está conosco. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção essa semana? Lá em Romanos, no capítulo 3, no capítulo 8, no versículo 28, tá dizendo assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, Deus vai cuidar de você. Mesmo em meio a essas grandes dificuldades, Deus vai cuidar de você. Então pede pra mamãe e papai te ajudar, que agora eu vou falar e você vai repetir pra gente decorar esse versículo, tá bom? Chama eles lá que eu vou esperar. Chegaram? Então vamos lá. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Lá do comecinho, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tenta só você agora. Vou dar um tempinho pra você. Ó, vou deixar aqui pra você ver. Deu certo?
Muito bem, esse é mais um pedacinho da palavra de Deus, que a gente tem que aprender e decorar, porque na hora que a gente estiver com dificuldade, nós vamos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está tendo alguma dificuldade, precisa de alguma coisa, não se esqueça, Deus está com você. Ele mandou Jesus para perdoar os nossos pecados, para você reconhecer que Jesus ele era o único homem que não tinha pecado e limpar o seu coração de todo o pecado. Mas você tem que pedir para ele morar no seu coração. Se você quiser, você pode pedir. É só fazer uma oração simples, que é falar com o Papai do Céu e ele limpa o seu coração de todo pecado. Agora eu queria fazer uma oração com você. Você topa? Combinado. Posso começar? Então tá bom. Não precisa repetir comigo, tá bom? Hoje só eu que vou orar e você fica ouvindo aí desse lado onde você está. Baixa a cabecinha, fecha os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Querido Deus, eu te agradeço por essa pessoa que está assistindo agora esse vídeo. Peço que o Senhor esteja cuidando deles, esteja dando sabedoria, esteja cuidando da sua família, livrando de todo o mal. Peço também que o Senhor esteja curando se eles precisam de cura. Também peço que o Senhor esteja colocando no coração deles que eles precisam falar com o Senhor. Que mesmo em meio a todas essas dificuldades, o Senhor sempre está conosco. Cuida de cada um deles, livre-eles do mal e que os seus anjos sempre estejam acampados ao redor dele. Eu te agradeço porque o Senhor cuida de nós. Em todo o tempo o Senhor cuida de nós. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar e continua conosco. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado. Até domingo, se tudo der certo, eu vou falar um pouquinho sobre a Páscoa, tá bom? Deus abençoe você, abençoe a sua família, cuide de você em todo o tempo. Beijo e fiquem com Deus.